Fala pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos ao canal Mate Besourada com o professor Assis Felipe, beleza? Como vocês estão? Pessoal, vamos ver hoje uma aula sobre progressão geométrica, mais conhecida como PG, beleza? Eu vou separar uma playlist de progressão geométrica em 3 aulas. A primeira aula, que é a de hoje, que eu vou falar sobre termo geral e termo central. Uma segunda aula que eu vou falar sobre soma dos termos de uma PG finita e infinita. E uma terceira aula, onde eu vou aplicar alguns exercícios, vou aplicar algumas outras matérias, por exemplo, geometria, que aparece bastante, fazer algumas questões da ESA, da IAD oficial, algumas questões da UERJ, algumas questões de IMIT e até Olimpíadas, beleza? Bem, pessoal, depois de muito pedido, eu vou gravar essa aula de progressão geométrica para vocês, beleza? Depois vou jogar também progressão aritmética no canal, porém o que mais foi pedido foi progressão geométrica. Pessoal, como vai funcionar então a nossa aula de progressão geométrica? Vamos lá. Então, vamos entender a definição de progressão geométrica. Nossa aula 1. Nós vamos falar sobre termo geral, termo central. Mas antes de nós entendermos o termo geral e o termo central, nós veremos a definição sobre uma progressão geométrica, como funcionará e por que funcionará. Temos aqui, eu coloquei 6 exemplos para vocês. Primeiro exemplo, eu tenho 1, 2, 4, 8 e 16. Percebe-se que conforme vai passando os números, eles vão aumentando, não é isso? Certo? Nós percebemos isso aqui. Mas como eu sei que eles vão aumentando? Como eu consigo observar isso? Percebe que eles sempre vão multiplicando por 2? Sempre vão dobrando, não é isso? E aí, do 8 para o 16 eu também vou dobrando, certo? Percebe que eu tenho um padrão onde eu sempre multiplico por 2, beleza? Eu consigo ver aqui a minha segunda sequência, que fala o seguinte, 3, 9, 27 e assim sucessivamente. Percebe-se que eu sempre tenho uma multiplicação aqui por 3. De 9 para 27 também multipliquei por 3. Se eu tivesse um próximo número, eu também multiplicaria por 3, né? E assim sucessivamente. Show de bola? Agora, eu tenho aqui um outro exemplo. Terceiro exemplo, 5, 10, 20, 40. Tenho apenas 4 números, né? Poderia ter mais números? Sim, mas eu escolhi ter apenas 4. Percebe-se que aqui eu coloquei reticências, então eu sei que eu teria mais números aí disponíveis. Então, do 5 para o 10, do 10 para o 20, do 20 para o 40, o que acontece? Percebe-se que vai sempre dobrando, né? Então, eu tenho aí também eles multiplicados por 2, beleza? Tranquilo. Agora, eu tenho aqui, nesse meu próximo exemplo, do 1 para menos 2, do menos 2 para o 4, do 4 para o menos 8. O que vai acontecendo? Percebe que vai dobrando? Sim, porém, também vai trocando o sinal. Eu posso dizer então que eles estão sendo multiplicados por menos 2? Se eu multiplico por menos 2, 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Agora, menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Exatamente o que está escrito ali. Agora, 4 vezes menos 8, vezes menos 2 vai dar menos 8. Certo? Beleza, então percebe que sempre vai aumentando em menos 2, tranquilo? Agora, eu tenho uma próxima sequência, 8, 4, 2, 1. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que essa PG, ou melhor, essa sequência, ela está diminuindo? Posso dizer isso, não posso? Se eu posso afirmar que essa minha sequência ela está diminuindo, olha só o que vai acontecer. Ao invés de eu poder dizer que ela está sendo multiplicada por 2, eu posso dizer que ela está sendo dividida por 2, não é isso? Se ela está sendo dividida por 2, eu também posso dizer que ela está sendo multiplicada por meio, beleza? Então aqui agora, essa minha PG, ela tem sido multiplicada por meio. Beleza? Meio, tá, beleza. Quer ver, 8 vezes meio vai dar quanto? 8 vezes 1 vai ficar 8, dividido por 2, 4. E realmente foi o que apareceu aqui, não é isso? Então, realmente, isso acontece. A minha próxima sequência, o que eu tenho? Olha ali, você tem o seguinte, do x foi para o x, do x de novo foi para o x. Quem seria o próximo termo? X, Assis. Exatamente. Eu posso falar que essa minha PG ela foi multiplicada? Sim ou não? Eu posso falar que ela não foi? Posso. Porém, todavia, entretanto, eu posso falar que ela foi multiplicada, só que por 1. X vezes 1 vai dar 1. X vezes 1 de novo, 1. X vezes 1, 1. Então, eu poderia falar que é 1. Esses valores constantes,
que vão multiplicando essas sequências, eu posso dar o nome de razão. Então vamos lá, pessoal. Eu posso dar um nome então a esses valores que eu vou multiplicando de razão. Então a razão que nós vamos ter aqui como símbolo a letra Q, beleza? De quociente, o que vai acontecer? Como eu consigo calcular? Ela vai ser um número dividido pelo que vem anterior. Como assim? Percebe? O número 2 dividido pelo anterior, 2 dividido para 1, 2. Se eu pego outro número, 16, dividido pelo cara que vem antes, 16 dividido por 8, 2. Que é exatamente o que está dando aqui, não é isso? Eu sei que eu já encontrei todas as razões, não é isso? Aqui, ó, razão 2, razão 3, razão 2, razão menos 2, razão meio e razão 1. Eu posso falar aqui, então, ó, que essa minha razão, no meu primeiro exemplo, é igual a 2. A razão no segundo exemplo é igual a 3. A razão no quarto exemplo, no terceiro exemplo, é igual a 2 também. A razão no quarto exemplo, agora sim, é igual a menos 2. Beleza? A razão no quinto exemplo é igual a meio. E a razão no sexto exemplo é igual a 1. Beleza? Tá aí. Bem, com isso, Assis, beleza. Como eu consigo calcular a minha razão? Eu sempre pego um número e divido pelo cara que veio antes. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Na minha segunda sequência, eu tenho 9 dividido por 3. 9, quando eu divido por 3, vai dar 3. Se de repente vocês conseguem ter alguma dificuldade para encontrar, de repente, a razão só observando os que multiplicam, é só você pegar um cara, vou pegar aqui outro embaixo, 10, e vou dividir pelo cara que veio antes, 5. 10 dividido para 5, 2. Encontrei a minha razão, beleza? O que eu posso dizer então? Que a minha razão vai ser um termo, que eu vou chamar de AN, dividido pelo AN menos 1. O que significa isso? Uma posição anterior. E eu vou me aprofundar daqui a pouco sobre isso aqui, beleza? Então vamos lá. Classificação de uma PG. Eu tenho 4 tipos... Desculpa. Eu tenho 4 tipos de classificação de uma PG. Primeiro, uma PG que é uma PG crescente. O que eu posso afirmar sobre a PG crescente? Que a razão dela, que nós chamamos de Q, tem que ser maior que 1. Beleza? Então, toda PG que nós encontramos uma razão maior que 1, ela vai ser crescente. Agora, quando ela é constante, que uma razão dela vai ter que ser 1. Nós acabamos de ver lá naquela PG x, ela teve um valor constante. Então, posso afirmar que ela é uma PG constante. Beleza? Quando vai ser uma PG decrescente? A PG vai ser decrescente quando a razão estiver entre 0 e 1, ou seja, ser positivo, mas não passar do 1. Vamos analisar isso daqui a pouco lá naqueles exemplos que a gente fez. E quando vai ser alternante? Quando eu tiver a minha razão menor que 0, ou seja, negativa. Vamos entender. Primeiro exemplo, eu tenho a razão valendo quanto? A minha razão vale 2, não é isso? Se a minha razão aqui vale 2, o que eu posso dizer? Que ela é uma PG crescente. Beleza? Crescente. Meu segundo exemplo. A minha razão vale 3. Eu posso afirmar que ela é maior que 1. Então ela também é crescente. O meu terceiro exemplo é maior que 1. Então também vai ser crescente. Agora o meu quarto exemplo. No quarto exemplo, a minha razão é menos 2. E aí? Quando for negativo, eu acabei de afirmar para vocês que ela vai ser uma PG alternante, eu vou mostrar por que agora. Olha só, em um momento o valor estava positivo, né? Como se o valor subisse. Depois o valor descia, ó, o valor negativo. Então é como se ficasse aqui, ó, 1, aí depois vai lá para menos 2, depois vai lá para 4 e depois vai para menos 8, né? Ela ia alternando, certo? Positivo, negativo. Nunca posso falar que ela estava ou crescendo ou decrescendo, beleza? Então aqui agora eu já tenho valendo menos 2. Então, eu sei que ela vai ser uma PG alternante. Safo? Beleza. Agora, minha próxima. Eu tenho uma razão valendo meio. Meio vai estar entre 0 e 1, certo? Ou seja, ela vai ser decrescente. E foi o que a gente já analisou, né? 8, 4, 2, 1.
Se eu tivesse, o próximo valor seria meio, certo? Se tivesse um outro próximo seria um quarto e assim sucessivamente. Então é uma PG decrescente. Agora na minha última sequência a gente viu que a minha razão é 1. E quando nossa razão é igual a 1, nós temos uma PG constante. Safo? A PG constante ela também é ao mesmo tempo uma PA, beleza? É a única sequência que pode ser uma PA e uma PG ao mesmo tempo. A PA, a gente analisa os números que vão somando, não é isso? Você percebe que do x para o x eu não somei nada, então a razão é 0. Certo? PA e PG ao mesmo tempo. É o único cara que pode ser PA e PG ao mesmo tempo. Beleza. Pessoal, show de bola. Vamos dar continuidade. Show? Vamos falar sobre o termo geral e vamos entender o que é o termo geral. Nós temos aqui uma sequência onde eu tenho o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, e assim eu vou embora até dizer chega, né? Até o enésimo termo. Se eu viesse aqui nesse meu primeiro exemplo e perguntasse assim, ó, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é o cara aqui, ó. O A1 é igual a 1. Quem seria o A2? Igual a 2. O A3 igual a 4. O A4 igual a 16, igual a 8. E assim vai embora. Se eu falasse aqui, ó, nessa minha sequência, rabisquei aqui, que eu quero saber quem é o A3. O A3 seria o terceiro termo, né? Seria o 2. Certo? Então esse númerozinho que fica aqui embaixo, certo? Em todos eles, significa a posição do termo. E esse A é só um termo para dar uma nomenclatura sobre o termo. Se eu pego e agora começo a aplicar razão em todos eles, olha só. Eu venho aqui então, para eu aplicar razão, tem que dividir. Então vai ficar Q é igual a A2 dividido por A1, certo? E eu também posso aplicar aqui, ó, A3 dividido por A2. Também posso aplicar aqui, ó, A4 dividido por A3. E assim eu vou embora. Até que eu chegue aqui, por exemplo. Eu tenho aqui AN-1 dividido por AN-2, que é o anterior. AN dividido por AN-1. Certo? Eu vou sempre dividindo um cara pelo cara que veio antes. Não tenho mais ninguém, então não posso continuar. Certo? Então tá aí. Eu tenho todos esses caras. Cara, o que acontece? Você percebe que eu fiquei com todos esses caras. Beleza. Se eu pego agora e multiplico todos eles assim, como assim? Eu vou reescrever eles aqui agora do lado. Eu tenho Q é igual a 2 dividido por A1, Q é igual a 3 dividido por A2, beleza? Q é igual a A4 dividido por A3 e assim vai embora, até o Q é igual a N menos 1 dividido por AN menos 2 e Q é igual a N dividido por AN menos 1. Por que eu vou multiplicar isso tudo? Vamos entender. Uma hora você tem A2 em cima, outra hora você tem A2 embaixo. Uma hora você tem A3 em cima, outra hora você tem A3 embaixo. Uma hora você tem A4 em cima, outra hora você tem A4 embaixo e assim sucessivamente. Então eu vou pegar e vou aplicar uma multiplicação aqui. Como vai ficar? Primeira coisa, eu preciso saber quantos Qs eu tenho. Observe os denominadores. A quantidade de denominador que eu tenho pode ser a quantidade de Q. Por quê? No primeiro denominador eu tenho AQ. No segundo denominador eu tenho... Aqui não, eu tenho A1. No segundo eu tenho A2, no terceiro eu tenho A3. Então assim vai. Então quando eu chego lá no último, eu só tenho N menos 1 Q. Certo? Esses meus denominadores determinam a quantidade de Qs que eu tenho. Se eu multiplico direto, certo? Eu vou ter o seguinte, Q vezes Q vezes Q, e assim vai embora. Só que isso aqui vai ser N menos 1 vezes. E isso vai ser igual a todos essas minhas divisões. Então vai ficar igual a A2 dividido por A1 vezes A3 dividido por A2 vezes A4 dividido por A3 vezes assim vai embora. AN menos 1 dividido por AN menos 2 vezes AN dividido por AN menos 1. Beleza?
Então agora, olha aqui, eu vou ter o seguinte, A2 com A2 posso cortar, certo? A3 com A3 posso cortar. Eu sempre vou cortar um cara e vou cortar pelo cara denominador que vem antes. Sempre vai ter, sempre vai ter. Então, ó, vem esse AN-2 cortou com o cara que estava aqui, não é isso? E agora o AN-1 cortou com o AN-1. Quem foi que sobrou? Sobrou o seguinte, o A1, que cortarei com o cara que viria antes, mas como não tem, vai ficar o A1 então embaixo. E o AN cortarei com o cara que viria depois, mas como não tenho, então vai ficar AN. Isso aqui vai ficar igual a quê? Q elevado a N menos 1. Beleza? Esse A1 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando, então nós temos que o AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Está aí a nossa fórmula do termo geral da PG. Aqui o canal é Mate Bisurada, mas a matemática é raiz. A gente ensina o bizu, ensina como faz mais rápido, mas ensina principalmente como fazer a questão de forma certa. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, dando continuidade. Pessoal, é o seguinte. Então, nós encontramos o termo geral da PG. Nós podemos falar então aqui, ó, que o AN, beleza, é igual a 1 vezes o Q elevado a N menos 1. Tá aí. Então, nosso termo geral da PG. Safo? Show de bola. Vamos lá. Pessoal, seguinte, primeiro exemplo. Se uma progressão geométrica tem o primeiro termo igual a 3 e a sua razão 2. Então, eu sei que o primeiro termo, safo, é igual a 3. E a razão que é o meu Q é igual a 2. Eu quero o oitavo termo, então eu vou chamar esse cara... Perdão, é o primeiro termo, né? Confundi, aqui vai ser A1 e aqui vai ser igual a 3. Então eu quero o A8, beleza? Oitavo termo. Então vamos lá, qual é a fórmula mesmo que nós temos? AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então se ele quer o A8, agora esse meu N vai virar 8, beleza? Então tá aí, N virou 8, então agora A8 é igual a 1, vai ficar 3 vezes 2 elevado a 8 menos 1. Então A8 é igual a 3 vezes 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é a mesma coisa que 128. 3 vezes 128 vai ficar, então, o meu A8 sendo 4. 128 vezes 3, na humildade, ó, 4. Aqui vai ficar 12, 13, 14. Sobe 1. Então aqui vai ficar 4, 4, 4. Tá aí. Então nosso A8 é igual a 444. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Bem, aplicação direta, né, da nossa fórmula do termo geral. Safo? Vamos para a próxima? Olha só. Vou pegar um outro exemplo, uma questão que é AR, beleza? No nosso projeto aí, no Mate Bisurada. É o seguinte. Inclusive, quem estiver interessado, depois pode me procurar. Vou deixar meu WhatsApp aí, deixar meu Instagram aí. Nós temos um projeto, beleza? De lista de questões muito bom, excelente, com resoluções. Vamos lá, pessoal. Ó, em uma PG de razão 6, o quarto termo é 48. Assim, o primeiro termo é. Aqui é como se ele estivesse pedindo a ideia inversa, né? Ele está dando o Q igual a 6, que é a razão. O quarto termo, ou seja, o A4, é igual a 48. Ele está pedindo o primeiro termo, certo? Como é a fórmula que nós temos do termo geral de qualquer termo? É AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, certo? Então agora eu vou ter A4 é igual a A1 vezes Q elevado a 4 menos 1, né? Aqui vai ficar 4 menos 1, vai ficar 3. Eu sempre já posso colocar o 3 de forma direta, safo? Então aqui vai ficar o seguinte. Agora eu tenho 48 é igual a 1 vezes o Q, que vale 6 ao cubo. Então eu tenho 48 é igual a 1, 6 ao cubo é 216. Esse 216 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. 216 é igual a 1, ou posso escrever que A1 é igual a 216. Posso simplificar? Sim, posso simplificar por quanto? Por 6 em cima e embaixo. Vai ficar 8 sobre 36. Ainda posso simplificar por 4 em cima e embaixo. Então vai ficar 2 dividido para 9, que é o meu primeiro termo, 2 sobre 9, letra delta. Beleza, pessoal? Questãozinha da IA bem tranquila, né? Termo geral, só que pediu A1, bem simples.
Safo? Vamos fazer uma questãozinha da ESA agora? Olha só, se 1 sobre x é o oitavo termo, perdão, o oitavo elemento. Então esse cara aqui é 1 sobre x. O elemento da PG, né? O oitavo termo dessa PG aí, ó, 9, 3, 1 e assim vai embora, beleza? Ele quer o valor de x. Cara, vamos lá. Primeira coisa, vamos reconhecer aí os termos da PG. Nós já sabemos que o primeiro é o A1, óbvio, tá aí. Então, A1 é igual a 9. Nós conseguimos encontrar a razão? Pô, Cis, eu tô com um pouco de dificuldade. O que você faz? Pega um cara e divide pelo cara que vem antes. 3 dividido para 9, a gente consegue simplificar por 3 em cima e embaixo, certo? Então, nós temos que a nossa razão vai ser 1/3. Aí, encontramos a razão tranquilamente, beleza? Ele falou que o A8 é igual a 1 sobre x. Se eu encontro o oitavo termo, depois é só jogar igual a 1 sobre x, não é isso? Então, eu vou descobrir o oitavo termo. A n é igual a 1 vezes n menos 1. Então, agora vai ficar A8 é igual a 1 vezes Q, ele vai dar 8 menos 1, vai ficar 7. Então, agora eu tenho A8 é igual a 1, que vale 9, vezes 1 sobre 3. Isso tudo elevado a 7, beleza? Então, vai ficar A8 é igual a 9 vezes 1 elevado a 7, vai ficar 1. 3 elevado a 7 vai ser número para cacete. Eu vou deixar 3 elevado a 7, tá, pessoal? Beleza? Eu posso falar que 9 é 3 ao quadrado, não é isso? 3 ao quadrado vezes 1 vai ficar 3 ao quadrado. Então, isso é igual a... Perdão, isso é dividido por 3 elevado a 7. Posso fazer o quê? Eu posso subtrair, né? Essa propriedadezinha de potência. Quando eu tenho uma divisão de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, o meu A8 vai ficar 3 elevado a 2 menos 7, certo? Que vai dar 5. Então, 3 elevado a menos 5. Pronto. 3 elevado a menos 5 é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 agora nós temos. Isso aí vai dar 243. Beleza? E o A8 é 1 sobre 243. Ele quer o valor do x, sabendo que ele falou pra gente que o A8 é igual a 1 sobre x. Então, nós temos agora 1 sobre x é igual a 1 sobre 243. Quando nós multiplicamos cruzado, x vezes 1 vai ficar x, 243 vezes 1 vai dar 243. Então, o nosso gabarito vai ser a letra Charlie. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. Vamos falar agora sobre o termo central. Como vai funcionar o termo central? Pessoal, é o seguinte. Termo central. Nós temos aqui, botei uma progressão geométrica de 3 termos. Safo? E eu sei que para eu calcular, percebe que a gente sempre leva por fundamento a razão, não é isso? Para eu calcular a minha razão, eu posso fazer Q é igual a 2 dividido por A1. Safo? Posso falar também que a minha razão pode ser A3 dividido por A2. Eu posso pegar esses dois caras, as minhas duas razões que são iguais, e igualar. Então ficaria A2, A2 dividido por A1 é igual a A3 dividido por A2. Se eu multiplico cruzado, vai ficar A2 vezes A2, A2 ao quadrado, igual a A1 vezes A3, certo? Então, sempre que eu tenho um termo qualquer, eu posso falar o seguinte, que se eu multiplico pelos laterais, vai ser ele ao quadrado. Se eu tenho aqui, ó, A, B, C numa PG, eu posso falar que o cara do meio é igual ao cara que vem antes vezes o cara que vem depois, só que só ao quadrado, beleza? Tá aí. Então, posso falar que A2 ao quadrado é igual a 1 vezes A3. Se eu pego, por exemplo, vamos dizer que eu tenho assim, ó, uma PG A1, A2, A3, A4, A5, e aí eu vou embora, né, cara? Eu posso dizer que, por exemplo, o meu A4 ao quadrado seria igual a 3 vezes A5, certo? A ideia não é vocês gravarem a fórmula, mas sim o conceito, que se vocês pegam um termo, ele ao quadrado é igual ao cara que vem antes, vezes o cara que vem
depois, beleza? Então vamos lá. Pessoal, vamos pegar um exemplo. Vamos dizer que nós temos o seguinte, ó. Vamos dizer que nós temos x mais 1. Sei lá, x mais 6 e x mais... Deixa eu pensar aqui o número. Sei lá, 3. Tá bom, antes esse mesmo. Não, x mais 3 não, botar um número maior pelo menos, né? X mais 12, tá bom. Foi. E aí eu sei que esses três termos estão numa progressão geométrica, né? Uma PG. O que nós podemos fazer? O seguinte, que o cara do meio é igual ao cara que vem antes vezes o cara que vem depois. Só que o cara do meio é ao quadrado, não é isso? Então a gente vai ter o seguinte, ó. X mais 6 ao quadrado é igual a x mais 1 vezes x mais 2, beleza? Então aqui, ó, eu tenho um produto notável, para quem não se recorda, produto notável aí do quadrado da soma, certo? Vou lançar essa semana uma aulinha de produtos notáveis para vocês, beleza? Full time, bem boa. Então, ó, a quadrado mais, perdão, a mais b, quadrado da soma. Eu tenho quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, beleza? Então aqui, ó, eu tenho o primeiro termo e o segundo termo, beleza? Então vai ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso vai ser igual a... Aqui eu posso fazer distributivo, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Depois, 1 vezes x vai ficar x, 2 vezes 1 vai ficar 2. Safo? Agora, eu tenho alguém igual nos dois lados, ó, x ao quadrado, eu já pude anular. X vezes 2 vezes 6 vai ficar 12x mais 36. Isso é igual a 2x mais x vai ficar 3x mais 2. Beleza? Então esse cara que estava somando vai para o outro lado subtraindo. 36 que estava somando vai para o outro lado subtraindo também. Então 2x menos 3x é igual a 2 menos 36. Então agora nós vamos ter o seguinte. 9x é igual a menos 34. Esse 9 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Menos 34 sobre 9 seria o valor do x. Assis, tem problema achar número feio, não? Não, não tem problema nenhum. Beleza? Número feio também é número, assim como gente feia também é gente, beleza? Ó, vamos lá. Então, beleza, Assis, eu acho que eu entendi. Vamos dar uma olhada nessa próxima questão aí. Calcule x, sabendo que o seno de x dividido por 2, o seno de x e a tangente de x formam uma PG. Caramba! Eu tenho relações trigonométricas que formam uma PG, não é isso? Pô, mas é tranquilo, cara. Por quê? Você olha... Qual vai ser o bizu para você saber como eu vou usar o termo central? Você olha para a questão e não consegue identificar de cara a minha razão. Se você não conseguir identificar de cara, usa o termo central, beleza? Quem é o cara do meio aqui? O cara do meio aqui é o seno de x. Então eu sei que ele ao quadrado, ou seja, seno de x ao quadrado, certo? Lembra do A2? Então, A2, A1, A3. Então, ele ao quadrado é igual o cara que vem antes vezes o cara que vem depois, né? Ou seja, o produto dos laterais. Seno de x sobre 2 vezes a minha tangente de x, beleza? Então, vamos lá. Cara, para recordar, nós podemos também lembrar que a tangente de x vale o quê? A tangente de x é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x, não é isso? Se a gente substitui, como vai ficar? Então temos seno ao quadrado de x é igual a seno de x sobre 2 vezes o meu seno de x sobre o cosseno de x, beleza? Eu tenho aqui agora uma multiplicação de frações. Como vai ficar? Então, seno ao quadrado de x é igual a seno vezes seno, porque na multiplicação de frações eu faço numerador com numerador, denominador com denominador. Então vai ficar seno vezes seno, seno ao quadrado de x, dividido por 2, cosseno de x.
beleza? Esse cara que está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então, como vai ficar? 2 cosseno de x vezes seno ao quadrado de x é igual a seno ao quadrado de x. Agora, eu posso simplificar nos dois lados. É como se eu estivesse dividindo, certo? Eu não posso afirmar que aqui vai dar zero, aqui vai ter que dar 1. Toda vez que eu estou simplificando, quando os caras estão multiplicando, vai dar 1. Só se somando ou subtraindo pudesse cortar, aí daria zero. Como vai ficar então? 2 cosseno de x é igual a meio. Esse 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, beleza? Então vai ficar cosseno de x é igual a meio. E aí, me recorda, qual é o cosseno que dá meio? Eu posso afirmar que é o cosseno de 60, não é isso? O cosseno de 60 é igual a meio, beleza? Só relembrar aí daquelas formulinhas trigonométricas, certo? Perdão, daquela tabelinha trigonométrica, não é isso? Então, x é igual a 60, o nosso gabarito é letra delta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fazendo aí bastante exercício, tá? Que acho que é essencial, certo? Aplicando a teoria em si, é essencial que a gente pegue exercícios para fazer, claro. Peguei uma questão da SpaceX agora. Olha só, os números A, B e C, nessa ordem, formam uma progressão aritmética, hein? Ó, PA, não é isso? A, B e C formam uma PA. Deixa quieto. Nessa ordem, uma progressão aritmética, beleza, de razão diferente de zero. Então, a razão da PA é diferente de zero. Caso você tenha dúvida em PA, pode ficar tranquilo que no decorrer aí, acredito que até semana que vem eu já tenho também lançado uma playlist de PA. Show de bola? Ó, na ordem BAC, determina uma progressão geométrica. BAC determina uma progressão geométrica. Então, a razão da PG é... Eita, vamos lá. Cara, o que a gente pode ter aí? Seguinte. Na minha PA, diferente da minha PG, que eu posso falar que o cara do meio ao quadrado é igual ao cara que vem antes vezes o cara que vem depois, então aqui A ao quadrado vai ficar igual a B vezes C. E eu posso falar também algo desse tipo. Posso falar que o cara do meio, certo? É igual a soma dos laterais, só que agora dividido por 2. Isso aqui também é uma propriedade do termo central, só que da PA, beleza? Média aritmética dos termos. Pô, Assis, show de bola. Tá, e aí? O que eu posso fazer com isso? Seguinte, eu vou pegar esse 2, que está dividindo, e vou passar para o outro lado multiplicando, safo? Como vai ficar? Então vai ficar 2b é igual a A mais C. Se eu isolo A, eu tenho que 2b menos C é igual a A, beleza? E por que eu estou isolando A? Porque eu sei que eu tenho também isolado no outro, certo? Beleza. Com isso, o que a gente pode agora tentar pensar? Eu tenho dois termos, certo? Dois termos não, duas equações, uma em PA e outra PG, que a gente encontrou. E ele quer a razão da PG. E aí? O que a gente pode fazer? Tenta pensar aí, beleza? Dou um tempinho, não tem problema, tenta pensar, até porque eu também estou pensando. Show. Ó, vamos lá. O que a gente pode ter agora? Lembrei. Que a gente pode pegar e usar como ferramenta nessa questão. E aí é onde entra o segundo bizu sobre termos centrais e gerais que eu posso usar com vocês. Ó, eu tenho então A1, que é uma PG, uma PG aqui. Ó, A1, A2, A3, A4 e aí eu vou embora, hein, padrinho? Até o AN, beleza? Então, ó, se eu pego e chamo o seguinte, ó, o A1 de X, qual vai ser a sequência de eu ter feito isso? Se eu posso falar que o A1 é igual a X, lembra que eu sempre vou multiplicando aqui pela razão, não é isso? Então aqui vai ficar Q, e assim eu vou embora, beleza? Sempre multiplicando por Q. Então eu teria que o meu próximo termo seria o X, só que agora vezes Q, porque eu não vou multiplicar do Q, então vai ficar xq. O próximo seria xq, Q de novo, então ficaria xq quadrado. O próximo xq,
Q de novo, então ficaria xq ao cubo. E assim eu vou embora, até que eu chegue lá no final, eu tenho xq, e percebe que eu sempre tenho uma unidade a menos, não é isso? Então aqui ficaria xq menos 1, que seria, né, a nossa fórmula aí. Isso aí é um bizu bom, cara, que vocês podem usar demais como ferramenta, que acho que vocês reduzem a quantidade de incógnitas. Pô, vocês, beleza. E aí, por que eu vou usar isso na questão? Eu posso afirmar aqui, ó, no meu BAC, que se aqui for x, aqui é xq e aqui é xq quadrado, beleza? Beleza. Se você até tentar fazer aqui, ó, termo central, a gente vai usar dessa forma e vai cair nisso. Então, ó, vamos lá. Quando eu não usar esse cara, eu vou usar esse, beleza? E quando eu não usar esse, eu vou usar o outro, tranquilo? Então, nesse momento, eu vou usar esse aqui até para a gente usar como ferramenta. Ó, então é isso que nós temos, que agora, nesse momento, o meu B é igual a x, o meu A é igual a xq e o meu C é igual a xq quadrado. Beleza. E nós temos uma outra informação que a gente não usou, que A é igual a 2b menos C. Vamos substituir? Então, como é que vai ficar? O A, que vale xq, então vai ficar A é igual a 2b menos C. O A vale xq, então vai ficar xq aqui. É igual a 2 vezes o B, que vale x, e o C, que vale menos xq, vai ficar xq quadrado. Safo? Olha isso, cara. Você percebe que eu tenho x em todo mundo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o x em evidência. Então, vai ficar x, que multiplica 2 menos q ao quadrado. X com x eu posso cortar, beleza? Então, vai ficar agora q é igual a 2 menos q quadrado. Percebe que caiu numa equação do segundo grau. Então, eu vou pegar e passar todo mundo para o lado esquerdo. Então, vai ficar q ao quadrado mais q menos 2 igual a zero. Importante que a gente agora já até consegue revisar uma equação do segundo grau. Na equação do segundo grau, o que nós podemos ter? O seguinte, eu tenho lá, né, um ax quadrado mais bx mais c é igual a zero. Eu tenho, quando eu calculo, para a gente ir para Bhaskara, como é que a gente calcula? B quadrado menos 4ac. Depois de nós encontrarmos o delta, nós calculamos o x, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Onde essa minha raiz, esse mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a, nós separamos para o x e para o x2. Aqui fica menos b mais a raiz de delta, dividido por 2a. E aqui fica menos b menos a raiz de delta, dividido por 2a. Beleza? Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso daí? Então, ó, cálculo do delta. Cálculo do x. Beleza? Então, ó, voltei. Pô, vocês, eu não tô vendo o cara que é o A, o B e o C. O A é o coeficiente do x ao quadrado, que nesse caso, o x ao quadrado, o x seria o Q, né? Na minha equação. O B também está aqui. Toda vez que você não tem eles, que eles estão de uma forma implícita, é porque é 1, beleza? Então A é igual a 1, B é igual a 1 e C é igual a menos 2. Como vai ficar então? Delta é igual a B quadrado. Vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o C, que vale menos 2. Então, delta é igual a 1, menos com menos vai ficar mais, 4 vezes 1 vezes 2, 8. Então, meu delta é igual a 9, safo? Delta sendo igual a 9. Agora, o que eu faço? Se o delta é igual a 9, eu calculo o x. Então, delta é igual a 9, beleza. O x agora vai ficar... Delta é igual a 9, ficou melhor. O x agora vai ficar... X é igual a menos o valor do b, que é 1, mais ou menos a raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Então, vai ficar x é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2. Agora, eu separo x1 e x2. x1 eu puxo o sinal positivo, vai ficar menos 1 mais 3 dividido por 2. Menos 1 mais 3 dividido por 2 vai ficar 2 dividido por 2. Isso vai dar 1, certo? Então, meu x1 aí é igual a 1. x2 vai ficar menos 1 menos 3 dividido por 2. Menos 1 menos 3 vai ficar menos 4. Dividido por 2 vai dar menos 2. Beleza? Então, tenho x1 igual a 1, x2 é igual a menos 2. Importante relembrar, não é x1, é q1 e q2. Só usei mesmo aí como ferramenta, mas a gente precisa lembrar sempre no final. Então, nós achamos o q, que é a razão. Ou aqui é 1, ou aqui é 2. Perdão, menos 2. Q1 ou Q igual a menos 2. Beleza? Foi o que nós achamos. E aí, eu tenho 1 e menos 2, cara. O que eu vou marcar?
Olha só, se eu tenho a minha razão sendo, eu falei isso com vocês, se eu tenho a minha razão sendo Q igual a 1, eu teria que esse cara seria constante, não é isso? Seria B, aí o A seria desse formato, ó, X, 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 não é isso? Porque eu teria a razão igual a 1, seria uma razão, seria uma PG constante. E aqui eu teria a mesma coisa, só que aqui, se eu tivesse numa PA, X, X e X, eu teria a razão igual a 0. Se eu não posso ter uma razão igual a 0, então todo esse cara é desfeito, beleza? Ó, razão diferente de 0, então não pode, consequentemente não pode. Nosso gabarito, razão menos 2. Peguei uma questão um pouco mais trabalhosa, né? Um pouco mais chata, um pouco mais que exige um pouco mais de álgebra e de raciocínio. Beleza, pessoal? 40 minutinhos aí de aula. Falei bastante aí com vocês. Mostrei vários bizus. Mostrei também nossa parte de termo geral e termo central. Importante ser maciço. Ah, Cis, quero rápido. Né? O problema é que é apressado come cru. Beleza, pessoal? Tamo junto. Vou lançar aí umas 2 ou 3, 4 questões também de termo geral e termo central direto na playlist, beleza? Para vocês estarem vendo questões reduzidas em termos de tempo, claro. E aí, no decorrer da semana, acredito que até amanhã, de repente, eu já lanço para vocês a nossa aulinha de soma da PG infinita e soma da PG finita. Quanto a isso, o que vocês fazem? Massifiquem essa parte de termo geral e termo central. Peguem bastante, façam bastante, porque, cara, é totalmente caível. Beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Não esqueça de, se você não é inscrito, se inscreve, monstro. E se você não ativou o sininho, ative para que você sempre receba as notificações. Valeu, família. Abraço.